Gente, então, voltando agora, dentre as coisas aí para a gente comentar agora de vocês, sobre o segundo bimestre, né? Depois eu falo direitinho, mas vai ter algumas alterações em termos de como que é feita a distribuição de pontos no segundo bimestre, para facilitar para a gente, porque considerando esse sistema online, ficou muito trabalho um em cima do outro, né? Para vocês e para a gente, foi complicado, para a gente principalmente. E então, provavelmente nesse segundo bimestre agora, eu só esperando confirmar de vez, mas pelo que eu estou verificando aqui, vai ser um trabalho valendo 4,5 e um trabalho valendo 5,5, para facilitar para a gente. Olha, Bravo, pesado. não, eu fui no banheiro, eu peguei o telefone. Porra, caiu no chão. Falei, ah, nem vou pegar. Da minha mão assim no chão. Falei, nem vou pegar. Que bateu de trem. Falei, nem vou pegar, velho. Pô, daí Pode desmutar, eu só mutei porque não correr assim, risco de vazar algum áudio aí, né? não sei, né? Sei lá o que vocês estão fazendo. Né? Eu também recebo os memes, gente, sobre o que vocês estão fazendo durante a aula online. Tá? Recebe meme? Muito. Aí a gente tem um grupo de professores, todo mundo sempre tem. Tem um grupo do gerencial, aí tem um grupo dos professores que são mais amigos, aí tem um grupo de tipo, 2, 3 professores que a gente fica fazendo o quê? Fica só discutindo qualquer outra coisa que não seja sobre. Não. É aquele grupinho da zoeira. Sempre tem. Então a gente tem menos. Gente, o que acontece? Como eu falei para vocês, não me interessa mesmo a gente ficar discutindo aspecto muito estrutural de máquina. A gente não é técnico para a gente ficar, e a gente não é, nós não somos pessoas que vamos projetar máquinas. Então, a gente quer saber o uso, a gente quer saber o controle de velocidade da máquina posteriormente, da máquina DC principalmente. E entender o impacto dessas equações em cada tipo de máquina. Então, eu falei para vocês, a gente vai fazer o exercício, porém, eu só quero que vocês verifiquem como que foi realizada a tensão de armadura e como que foi realizado o cálculo do torque. Né? Então, você pode reparar que o KA, voltando aqui, lendo o exercício para aqueles que estão chegando agora, né, na primeira parte, mas ele deu a característica construtiva da máquina e, né, a partir de um KA, eu queria que vocês olhassem a relação entre velocidade e tensão e a relação entre corrente e torque. Então, meu foco era B e a C. Então, vocês podem reparar que na B, né, na A primeiro ele calculou o KA, e o KA ele relacionou, né, o número de pontos, só que ele, ao invés de ele colocar simplesmente o número de espiras, ele colocou o número de espiras já pelo caminho para dar esse Z sobre 2, né? No lugar do N. E o que não interessa para a gente, a questão é o K, ele deu uma constante para a gente. No caso, quando a gente for fazer um exercício de fato, eu já vou passar esses valores para vocês, simplesmente determinem K. E ele determinou o fluxo também. O fluxo por polo, ele vai depender, né, das características construtivas da máquina, por causa que o fluxo ele vai ser espargido dentro de uma determinada área, então a partir dessa área determina o fluxo. Mais uma vez, para a gente também não é relevante. O que é relevante para a gente é perceber o seguinte, como que ele vai calcular a tensão de armadura? Ele simplesmente vai pegar a velocidade em RPM, não é isso? Fazer a conversão, olha, sobre 60 e aqui na linha de baixo, vezes 2π. Ou seja, ele está convertendo para radiano por segundo. Teve uma dúvida no grupo essa semana que é bem curiosa, que é o seguinte, o falso cognato, né, das equações de velocidade aí, né? A gente lida direto com frequência e alguém perguntou assim, nem lembro o que foi. Mas, se eu tenho RPM, eu vou converter para radiano por segundo, sair de
2π para 60 e a frequência é 50 Hz, eu vou para 2π sobre 50. E aí, não, né? O que acontece? O 60 da conta é por causa que a gente está passando de minutos para segundos e não por causa da frequência. Então, a questão é mais ou menos isso. E aí, o que acontece, então? E ele determinou aqui, né? Pegou Ka, pegou o fluxo por polo, multiplicou pela velocidade em radiano por segundo, chegando ao valor da tensão de armadura. Pode falar, Yuri. Você chegou a falar desse polo área? Porque eu não entendi esse cálculo. Eu cheguei a falar, olha, Ka, NP sobre PA. Mas vamos lá, né? O que eu determinei para vocês aqui foi justamente isso aqui, ó. K é igual a NP sobre PA. P, né, é o Não, número de polos. eu tô me referindo, eu tô me referindo à letra B, no caso. O iniciozinho dela, esse pole area. Então, isso aqui é a área do polo. A área do, o que eu falei para vocês, né? A gente não me interessa o fluxo determinado para uma determinada seção, que nesse caso é a área do polo. Não me interessa isso para vocês. Por isso que eu falei que vocês podem usar o φ direto. Ah, entendi, então, entendi. Beleza? Vocês podem reparar que o fluxo ele é o quê? Ele é a área vezes a indução. Né? O fluxo por polo. A área, né? Que no caso foi dado aqui, foi calculado, vezes a indução. A indução é um dado da questão. Né? Aqui, né? O fluxo, a densidade de fluxo média é 0,75 Tesla. Mas é o que eu falei, não me interessa aqui porque isso aqui faria sentido para a gente se a gente estivesse ainda em conversão. Como eu já saí de conversão, e na verdade essa nossa pergunta foi realizada para vocês em conversão, porque eu me lembro de ter tirado ela de lá. O que me interessa aqui já é o fluxo em diante. O que eu quero que vocês vejam é, se eu quisesse agora, e agora minha dúvida, o que eu vou perguntar para vocês, se eu estiver trabalhando aqui, né, para uma tensão de armadura de 212,5 volts, eu vou ter uma velocidade de 1000 RPM. Se eu quisesse descer essa velocidade para 800 RPM, como que vocês resolveriam? Agora eu quero que vocês me respondam. Repete a pergunta, por favor. Eu tenho 1000 RPM girando para mim 212,5 volts. Se eu quisesse sair de 1000 RPM e descer até 800 RPM, como que você resolveria? Quero ideias. Mexer na frequência? Tem que mexer na frequência, não? Gente, falhou aqui. Voltem se vocês falaram alguma coisa. Aumentar a frequência, não? Então, aí esse é o... Vamos lá, só tomar um cuidadinho. Aumentar que frequência? A nossa máquina é de corrente contínua. Você viu que... Frequência do rotor, não? Oi? A frequência do rotor, que o rotor recebe lá. Então, mas espera aí. O rotor, a gente está fornecendo para ele contínuo. E ele converte com base no comutador. O comutador é uma peça mecânica. A gente não tem como aumentar o número de segmentos do comutador uma vez que a máquina foi fabricada. Vocês estão entendendo qual que é a grande questão da máquina de corrente contínua? Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar aqui no grupo agora
a equação, eu tenho equações aqui pra gente. Eu vou jogar no grupo. Primeira coisa, se vocês repararem bem, existe uma relação direta entre a tensão e a velocidade. Né? Quanto maior a tensão, provavelmente maior a velocidade. Né? Nesse primeiro momento para a gente. Quanto menor a tensão, menor a velocidade. Então, a primeira pergunta é, se eu estou diminuindo a velocidade, o que vai acontecer com a tensão? Vai diminuir a velocidade, vai diminuir a tensão. Vai diminuir a tensão. Diminui a tensão. Em qual proporção? De- Como assim, qual proporção você fala? Igual ou maior? Sim, a gente está trabalhando numa certa taxa. Se eles são proporcionais, eles têm uma taxa de variação comum. Que taxa é? Como que eu descobri essa taxa? Fazer tensão sobre velocidade, não? Exatamente. A gente vai ter tensão sobre velocidade. E aí, a gente agora sim, né, vai chegar nessa equação que eu estou passando para vocês. Dá uma olhadinha aqui no grupo. Vocês que estão acessando o grupo agora. Eu tenho uma constante, que é esse Kφ. O φ é o fluxo. E o fluxo está dependendo do estator. Se a gente não mexer no campo, o fluxo é o mesmo. O Ka é construtivo. Uma vez que a máquina está fabricada, ele é sempre o mesmo. Dentro, então, se a gente tem um campo estabelecido e a gente tem a mesma máquina, a gente vai ter uma relação direta entre a tensão e a velocidade. Então, vocês reparem na equação que eu passei para vocês agora, que o Kφ vai ser igual a EA sobre μ sobre μ convertido para radiano por segundo, que é igual a EA de 800 dividido por 800 vezes 2π sobre 60. Os mais sagazes podem reparar que eu não precisava do 2π sobre 60 nessa relação. Mas eu deixei ele para que não confundisse depois, vocês esquecessem que é necessário determinar o 2π sobre 60. A gente vai calcular a valor da tensão. O que eu quero que vocês façam, então? Calcula para mim agora esse novo valor. Só que a gente consegue fazer rapidinho. Vou ficar aqui na linha. Calcula para mim, então, com base na equação que eu passei para vocês no grupo, o valor do Kφ. Me deu o valor do Kφ. Ele é igual a quanto? E com base no valor do Kφ, eu quero que vocês me deem o EA para 800. Escolher uma pessoa para responder. Gabriel Broeto. Aí? Isso, eu nem fiz, velho. Não fez? Não, eu tava esperando a galera tirar as dúvidas aí. Consegui entrar agora na aula também, nessa segunda parte. Ah, tá. Então, peraí. Então, vou recapitular agora, só para a gente ir fazendo junto. Então, eu recomendo que vocês peguem calculadora, papel, lápis aí, que a gente vai fazer agora. O que a gente vai fazer? O Ka eu vou deixar dado para vocês. Então, Ka é igual a 73,53. Né? Deixa eu só fazer uma update aqui. Ka é igual a 73,53. Eu tenho meu φ, que eu vou escrever dessa forma, que é igual a 0,0276. Então, K vezes φ, quanto que vai dar? Essa conta é rapidinho. Alguém já conseguiu calcular aí para mim?
2,02. 2,02. Então era o valor da nossa constante. E aí, com base nisso, a gente vai fazer o quê? Vai determinar agora o valor do nosso EA de 1000 RPM. Que é igual, já está calculado aí, no 212,5 volts. Isso aí é tranquilo pra gente, né? Se eu quiser calcular a nova velocidade, então olha só, vou colocar a velocidade em radiano por segundo. Que é quanto? É igual a 800 vezes 2π sobre 60. Quanto que dá isso? R$ 83,77. Radiano por segundo, tá? E agora, então, a minha nova tensão é a de 800, vai ser igual KFI 2,02 vezes 83,73. Quanto que dá? 169,13. 169,13 volts. Gente, é isso. Dúvidas nessa compreensão? Professor, Hum, deu 20% a menos, né? Aproximadamente, de 1.000 para 800. Eu podia só tirar 20% da tensão total? pode. Basicamente é uma regra de 3. Aqui dentro é uma regra de 3. Eu queria saber se foi só coincidência, porque pela equação, né? O 1.000 está diretamente proporcional ao EA, então se eu abaixasse para 800, a proporção também ia ser direta. Sim. Algumas vezes eu não vou passar para vocês o KFI, mas eu vou passar o EA e a velocidade. E aí vocês vão fazer o quê? Vão usar justamente essa regra de 3 para poder encontrar o valor. Ah, sim. Então o KFI é dispensável, se vocês pensarem bem. Por isso que eu não estou focando tanto nele nesse primeiro momento. Para termos de controle de velocidade ou controle de torque, mais tarde, o KFI é dispensável. Não é dispensável se a gente estiver trabalhando com valores absolutos. Alguma outra dúvida? E aí, gente, só para a gente poder encerrar, ele passou para a gente o valor de corrente. Uma vez que a gente já sabe o valor de KFI e ele já passou o valor da corrente, basta a gente pegar o valor de KFI que a gente calculou, multiplicar pela corrente e a gente vai achar o valor do torque. Boa notícia para todo mundo. Trabalhar com máquina de corrente contínua é muito mais simples do que trabalhar com máquina de indução. Então eu realmente comecei com uma coisa que era um pouquinho mais difícil, o que foi bom para a gente, por causa que eu peguei aula presencial na máquina de indução ainda. E agora a gente está passando para a máquina de corrente contínua, que é mais simples. Gente, se não... Vai. Professor, uma pergunta. Já que a máquina de corrente contínua a gente faz o controle da velocidade pela corrente... Não, controle de velocidade pela tensão. Pela tensão, desculpa. Você tem, por exemplo, uma máquina de corrente contínua que tem o parâmetro de... Você trabalha com ela dentro dos parâmetros de tensão dela, tipo como se fosse de
de 100 igual. Aqui a gente viu que ela variou de 20%, né? De 212 volts caiu para 169, 170. Todas as máquinas têm mais ou menos esse parâmetro? Então, aí a gente depois, quando a gente for trabalhar controle em específico, a gente vai ver que nós temos limites operacionais. E aí o que acontece com a nossa máquina? Ela vai ter o limite acima da tensão nominal que ela pode operar, um pouquinho acima. Ela vai ter um limite inferior que ela consegue operar, de forma que o torque dela consiga ainda vencer o torque mínimo, né? Mas dentro desses parâmetros, ela está operacional, a gente pode operar com a máquina. A gente vai ver isso pela curva de magnetização. A curva de magnetização vai ter um ponto de saturação, né? Então a gente não consegue impulsionar a máquina além desse ponto da curva de saturação, né? Da curva de magnetização. E aí a gente vai ter um valor mínimo também, onde não importa o que a gente está variando ali, o fluxo não consegue, a gente não tem um controle perfeito do fluxo. E a gente vai ter uma região linear. A gente vai trabalhar dentro dessa região linear, que é onde essa equação que a gente acabou de passar, ela é válida. Okay? Beleza. Beleza. Gente, então agora, o que eu preciso fazer eu já sei como que eu opero a máquina, eu sei como controlar a tensão, eu sei como controlar o torque dela. Todas as máquinas seguem mais ou menos essas equações. A gente vai depois o circuito completo da máquina. Mas antes da gente ver o circuito, eu quero classificar as máquinas só para a gente ter uma noção dessa classificação. Essa máquina, a máquina de corrente contínua, ela vai ter uma parte, como a gente viu, que é a armadura. E tem uma outra parte que é o campo ou estator. O campo ele é constituído, em geral, numa máquina, de dois grupos de enrolamento. Um grupo de enrolamento que a gente vai chamar de enrolamento shunt, cujas características são, né, de uma menor corrente, portanto, enrolamento com cabos mais finos, e um enrolamento série, que ele vai ser constituído de cabos com bitola maior, por causa que ele passa uma maior corrente. Qual que é a diferença entre esses enrolamentos? É a forma como eles são eletricamente ligados à armadura. Máquinas de estação independente e máquinas shunt, ou seja, a figura A e a figura C, elas trabalham com um enrolamento menor e elas trabalham com correntes menores também. E o controle de tensão dela, né, a gente vai ter um controle baseado em um reostato, que é esse resistorzinho. Então, vocês podem reparar que tem um resistorzinho associado. Qual que é a vantagem? Então agora vamos falar em ordem, e aí nós temos o enrolamento série. Os dois enrolamentos, eles existem, eles podem existir numa máquina. Tem máquinas que são só shunt e estação independente, tem máquinas que são só série, e tem máquinas que podem ser ambas. Nas máquinas que possuem ambas coexistem, magneticamente elas estão mais ou menos na mesma região, porém eletricamente elas se conectam de forma diferente à armadura, como a gente vai poder ver nas figuras. Vamos começar então com a estação independente. A gente pode reparar que a estação independente nós temos dois terminais para a armadura, e onde que está a armadura aí, professor? A armadura é essa parte aqui, né? A gente vai representar como um rotor, e a gente está representando o que aqui? As escovas. Então, esse é o nosso rotor. E nós temos um enrolamento paralelo, enrolamento shunt, que é o campo. Numa estação independente, nós vamos ter o controle por terminais separados. Isso aqui é um péssimo círculo, ou sou incompetente em desenho de círculos, pode reparar. Então, nós vamos ter um enrolamento com terminais independentes entre o enrolamento de campo e o enrolamento de armadura. E nós temos um reostato. Com esse reostato, eu consigo fazer o controle de campo. Quando a gente for ver o controle de velocidade, a gente vai ver que para alguns determinados limites operacionais, a gente vai precisar fornecer mais campo ou menos campo. E o campo controla o fluxo. Então, a minha relação ela é estável para um determinado fluxo, mas eu posso variar a relação entre a tensão de armadura e a velocidade, variando o fluxo.
e aí o fluxo ele é controlado por esse reostato. Vantagens da estação independente. A principal vantagem dela é que, como o campo está completamente separado da armadura, eu consigo fazer o controle de velocidade da minha armadura com uma precisão muito maior. Eu consigo fazer o controle em cima do campo, fazer o controle de velocidade da armadura, e eles são completamente dependentes. Grande desvantagem da estação independente, eu preciso de duas fontes. Não funciona se eu ligar duas fontes em paralelo, porque já não é estação independente, é estação paralela. Existe uma outra, que é a C, que vai ser exatamente isso. Eu posso, para motores de pequeno torque, substituir o meu enrolamento e paralelo ao enrolamento da estação independente por imã permanente. Nesse caso, eu vou conseguir um torque limitado e eu vou perder a possibilidade de controle do campo, porque meu ímã ele é permanente, é possível variar a magnetização dele. Isso é usado algumas vezes. Então, aqueles motorzinhos de corrente contínua mais simples que a gente tem dentro de impressora, que todo mundo pega para fazer aquele experimento que todo mundo faz de botar para alimentar um LED numa maquete e dizer que isso é gerador eólico. Todo mundo já dentro dessa maquete já é colocada na vida desse LED. Então, essa maquete é feita com gerador com imã permanente, né? Então, a gente tem um exemplo aí. E isso é estação independente. E aí nós vamos para o motor série. O motor série ele possui um enrolamento, como é bem visto aqui, ligado em série com a armadura. Consequentemente, esse enrolamento tem bitola maior e ele, né, trabalha dividindo a tensão com a armadura. Então, quando a gente olha só, o controle de velocidade perdeu potencial, porque eu aumento a minha alimentação, a minha tensão de armadura, mas uma parte dessa tensão está caindo aqui, né, no meu enrolamento sério. Entretanto, eu consigo torques maiores, porque o meu torque é o quê? Torque é constante vezes corrente. Se minha corrente é maior, eu consigo a possibilidade de torques maiores. Então, a vantagem do motor sério é uma possibilidade maior de torque. Entretanto, eu perco capacidade de controle de velocidade. E eu tenho, né, o motor com enrolamento paralelo, que ele me devolve o controle de velocidade que eu perdi no motor série. Entretanto, a minha tensão de alimentação é a mesma para a máquina e a mesma para o enrolamento, né, shunt. Consequentemente, eu vou ter a desvantagem em relação à estação independente, que eu não tenho controle total da minha tensão de campo. O controle do meu campo é realizado somente pelo reostato. E aí, antigamente, na estação independente, eu podia ter um controle bruto pela minha tensão da fonte e ter um controle mais sensível pelo reostato. Agora eu só tenho controle pelo reostato. Isso limita o meu controle de campo. Entretanto, eu economizo uma fonte, o que já é uma vantagem. E aí nós temos, por fim, o enrolamento, a excitação composta, que ela pode ser feita de duas formas. Eu posso ligar a fonte com o enrolamento série e do enrolamento série vai para o campo. Nesse caso, eu estou valorizando os parâmetros do enrolamento série. Ou eu posso ligar ele, né, que é o chamado shunt curto, né, dessa forma aqui, e eu posso ligar, né, no formato shunt longo, que é quando eu faço a série ligada no reostato. Então, o meu enrolamento série, a minha corrente é dividida. Uma parte para o enrolamento série mais armadura, uma parte para o enrolamento shunt, enquanto no shunt curto, uma parte vai para a armadura, uma parte vai para o shunt, mas a corrente total passa pela série. Então, esse daqui, no shunt curto, eu estou valorizando um pouco a corrente em cima do meu enrolamento série, enquanto no shunt longo, eu estou valorizando menos a corrente do série e mais a tensão que está sendo em cima, a tensão que está em cima do meu enrolamento de campo. Controle de velocidade um pouco melhor aqui no shunt longo, o controle de velocidade, controle de torque um pouco melhor aqui no shunt curto, mas ambos têm a característica de dividir, né, seu controle um pouco mais para torque, um pouco mais para velocidade.
Dúvidas aqui nessa parte, né? E aí tem aqui uma explicaçãozinha. Essa explicação que eu fiz aqui um pouco maior, ela está aqui nesse texto abaixo. E essas são as possibilidades de excitação da máquina, as possibilidades de conexão da máquina de corrente contínua. A gente vai trabalhar em cima delas agora. Né? A gente vai pegar o circuito e a gente vai ver, com base em cada um desses circuitos equivalentes, como determinar a tensão de armadura nesses circuitos para o gerador e depois para o motor. E aí a gente, né, depois em cima do motor, a gente vê o controle de velocidade e já terminamos máquina de corrente contínua. Então nós temos mais 2 ou 3 aulas aí de máquinas de corrente contínua. Então, dúvidas aqui, gente? Até agora não. Isso era o que eu estava me propondo a falar hoje. Diferente do que eu fiz, acho que na outra aula, eu achei que eu tentar ocupar todas as 3 horas só com aula, eu acho que prejudicou um pouco. Eu vou usar a última hora, então, para a gente tirar dúvidas relativas ao trabalho que está na mão de vocês de máquina de indução. Agora está faltando 6 minutos para a gente fechar. Eu vou fechar a comunicação agora, então. Daqui a 5 minutinhos a gente volta, 5, 10 minutinhos no máximo a gente volta, e a gente faz aí, tira dúvidas sobre a lista. Pode ser? Pode sim. Beleza, então, gente. Vou falar. Você manda o link no grupo? Manda, né? Mesma coisa. Beleza. Beleza, então, gente. Só vou ver aqui no chat. Tem alguém que falou no chat? Eu abri o chat, mas o chat não abriu não, gente. Então, o João Paulo perguntou na tensão, mas agora eu não sei mais onde ele está falando. Então... tá. Mas já respondeu sua dúvida, João? Não, tranquilo. Tranquilo. Entendi agora o que você falou. Mas, então, gente, estou indo lá, daqui a 5 minutinhos a gente volta e aí a gente tira essas dúvidas de vocês e a gente fecha aí. Beleza? Falou.